Niki Lauda, famoso tricampeão de Fórmula 1, morreu essa semana aos 70 anos em Viena, na Áustria. Porém, poucas pessoas sabem que o piloto também foi o fundador de algumas companhias aéreas, como a Lauda Air e a Flynic. A Embraer, uma das maiores empresas no segmento aeronáutico, que tem sede aqui em São José dos Campos, vendeu alguns aviões para a empresa de Niki em 2009. E com essa aproximação do piloto com a região, nós entrevistamos Weber Darros, comandante de aviação, que em 2009, durante a visita de Niki Lauda à nossa região, teve a honra de ciceronear o tricampeão. Bom, eu estou aqui hoje com o Weber Darros, que é comandante de aviação comercial e teve um episódio muito legal aí em 2009, enquanto ainda era piloto e instrutor da Embraer, e conheceu o Niki Lauda. Como é que foi esse evento que você acabou conhecendo o Niki Lauda? Bom, foi no segundo semestre de 2009, né, como a gente estava falando. Eu fazia parte do grupo de pilotos da Embraer, que eram responsáveis por dar treinamento de voo para os clientes e fazer alguns voos de demonstração também. E um belo dia eu estava lá na Embraer, cumprindo meu expediente, com o colega, o comandante Ricardo Reis, que mora aqui em São José também, meu amigo, e a gente foi incumbido de levar o Niki Lauda para conhecer o Legacy, então era o principal produto de aviação executiva da Embraer, né? E o Niki Lauda estava aqui recebendo o primeiro Embraer 190 da empresa dele, da Niki. Para quem não sabe, ele também... Que ele era uma empresa de linha aérea comercial que ele tinha na Áustria, que foi a segunda, porque ele teve a Lauda Air primeiro, que fazia voos internacionais, de charter, chegou a voar para o Brasil, inclusive. E depois ele abriu essa empresa de baixo custo chamada Niki. E ele então estava aqui em São José recebendo o primeiro avião. E ele, como ele também tinha um avião executivo, inclusive da concorrente, da Embraer, da Bombardier, eu creio que o pessoal de vendas da Embraer quis apresentar para ele mais um produto, né? Dessa vez um produto da aviação executiva, que era o Legacy, que era o carro-chefe na época, inclusive. E eu e meu colega o Ricardo, nós fomos incumbidos junto com uma equipe da área comercial da Embraer, de fazer um voo de apresentação, levá-lo até o Rio de Janeiro, ficar lá um tempo com ele, um almoço e tal, e trazermos de volta. E para mim primeiro foi uma surpresa, porque a gente não esperava. Obviamente, estávamos lá trabalhando e de repente pintou essa missão. Ótimo, né? E eu, desde pequeno, era muito fã dele, porque eu gostava de Fórmula 1, sempre gostei muito de automobilismo, e eu me lembro quando era pequeno, vi uma entrevista dele com o Nelson Dávila, na extinta Rede Manchete do Rio de Janeiro. Me impressionou muito, assim, a figura dele, como ele pensava a respeito das coisas. Eu era bem menino, mas aquilo me impressionou muito. E anos depois eu tive a honra de levá-lo para apresentar a ele um avião que eu pilotava. E um voo rápido, né? São José Rio, vai e volta. No máximo. E um tempo durante permanência no solo lá no Santos Dumont, a gente pôde conversar um pouco, né? E eu que já admirava ele muito, fiquei mais surpreso porque naquele dia a gente tinha com a gente um grande cliente da Embraer, que estava recebendo seu primeiro avião de uma empresa importante na Europa. Nós tínhamos um cara que era cliente da principal concorrente também, com um avião particular dele. Era tricampeão de Fórmula 1, um grande empresário, então você tinha tudo para achar que você estava do lado de um semideus. E o que surpreendeu, que assim, impressionou muita gente, é a simplicidade dele, né? Tem até um traço interessante, eu que sou de uma geração mais nova, a gente conhece o Niki Lauda por causa do filme, né? O Rush, onde ele apresenta traços frios, um pouco muito meticuloso. Sim, ele era, pelo que deu para ver, até durante o nosso briefing é uma pré-eleção que a gente faz antes de ir pro voo, né? Como a pessoa, ele não conhecia o avião, nunca tinha pilotado um Legacy, mas nunca tinha voado dentro de um Legacy, mas é um cara que ele se mostrou extremamente meticuloso. Aí as pessoas confundem isso com frio, né? Assim. Mas não é, ele era um cara extremamente meticuloso, um cara que a gente via assim, que planejava tudo nos extremos detalhes, extremamente detalhista e muito exigente. Tá? Talvez até com ele mesmo. E
Mas isso não excluiu ele de ser uma pessoa extremamente simples no trato entre pessoas, e o que eu estava lá, de repente eu não me vi mais como um empregado de uma fábrica da qual ele era um empresário cliente. Eu vi, de repente ali a gente estava entre dois colegas de aviação, falando sobre aviões, de experiências diferentes e tudo mais. Você demonstrou humilde, então. Extremamente pé no chão e sem precisar vender uma imagem ou fingir alguma coisa que não era aquele falso humilde, né? Que tem muito por aí, né? Tem muito por aí. E uma pessoa que você realmente sentia que você estava na presença de um cara diferente. E assim, falando um pouco dessa conversa que vocês tiveram aí, na ida até Rio de Janeiro, teve algo que chamou a sua atenção, desde os tempos que ele falou de Fórmula 1 ou da própria aviação? Alguma frase que ele tenha falado que marcou você? Bom, eu me lembro de ter conversado com ele. Bom, primeiro que ele é um cara que demonstrou ter um conhecimento profundo de aviação. Tanto da parte comercial quanto técnica. Um piloto muito experiente. E ele era de fato um piloto muito experiente. Ele voava, ele fazia questão de voar em todos os aviões que a empresa dele operou. Então ele se qualificou como comandante no Boeing 777, no Boeing 767, do qual eles até tiveram um acidente muito grave, onde morreram todos os ocupantes na Tailândia, na primeira empresa que ele teve, que foi a Lauda Air. E boatos aí que ele inclusive descobriu que aconteceu até antes da própria investigação, né? A investigação estava... Eu acho que eu era bem garoto na época, mas a investigação, pelo que a gente lê hoje em dia, estava se arrastando e ele praticamente se mudou da Áustria para Seattle, para a fábrica da Boeing, e se internou lá dentro, no pé dos engenheiros da Boeing, até eles realmente descobrirem e provarem por A mais B que o problema tinha sido no equipamento deles, inclusive, e não havia sido uma responsabilidade única e exclusivamente dos aviadores dele, que ele defendeu muito os aviadores dele, da empresa deles, coisa que pouca gente faz. E durante a conversa você chegou a citar aqui antes para mim que ele sofreu um acidente muito sério numa pista da Alemanha, que ele teve grande parte do corpo queimado, queimador de terceiro grau, e ele admitiu para você que chegou a ter medo de correr novamente. Eu falei, quando eu era garoto, eu vi uma entrevista dele com o jornalista Roberto Dávila, e até eu conhecia muito pouco da vida dele e tudo, né? Naquela época, ele estava correndo contra os maiores nomes da Fórmula 1, né? Foi na última temporada que ele correu contra Senna, iniciando a carreira, mas contra Prost, contra Piquet e contra Mansell no auge das suas carreiras, e foi campeão. E eu me lembro dessa entrevista que eu vi na TV quando eu era garoto com ele falou muito do acidente, ele é muito desfigurado, né? E uma coisa que é muito interessante, que mostra um pouco a simplicidade do cara, um modo muito pragmático com que ele se demonstrou viver naqueles minutos que eu convivi com ele. Ele não quis fazer nenhuma cirurgia para voltar à aparência anterior. Ele falava que aquilo era a marca da vida que tinha que estar lá. E eu perguntei para ele, né, como foi voltar a correr depois do acidente, e ele falou que ele simplesmente morria de medo, era quase um medo incontrolável. Tinha medo de correr novamente? Interessante. E só muita insistência mesmo que fez ele perder o medo, né? No mesmo ano que ele sofreu o acidente, ele voltou a correr, inclusive. Ele voltou e perdeu por muito pouco. Perdeu porque ele saiu da corrida antes de acabar, porque estava chovendo muito. No Grande Prêmio do Japão. No campeonato, inclusive, mesmo várias corridas fora, ele estava com uma pontuação muito à frente. Exatamente. E assim, tudo na vida a gente aprende, e se a gente for aprender com o Niko Lauda, tem umas coisas muito interessantes que ele falou. Ele chegou a falar para o próprio Enzo Ferrari, que foi dono da Ferrari, que o carro da Ferrari era um lixo. Isso pra gente surpreende um pouco. E pro avião da Embraer, o que ele falou? Eu não sei se ele falou que... Não sei se ele usou o termo lixo pro comendador Enzo Ferrari, né? Mas eu li na biografia dele já, ele manifestou a sua insatisfação com o carro, né? Bom, perguntei para ele o que ele tinha achado do produto do avião da Embraer, que eu apresentei para ele, né? Eu e nossa equipe toda, né?
eu falando aqui, parece que só eu estava no dia. Nós éramos uma equipe composta por outro piloto e pessoal de venda da Embraer. E ele se mostrou bem impressionado com a capacidade de realizar mais coisas em cima do mesmo projeto, que é o que a Embraer fez isso. Ela tinha o Jato Legacy é uma evolução de um avião regional. Agora, com relação ao avião de passageiro da empresa dele, Nick, que ele veio receber, eu não sei porque eu não estava quando ele conversou com os engenheiros, né? Mas com certeza ele teve uma boa impressão, porque comprou vários. Bom, e pra gente encerrar, infelizmente o Nick Lauda nos deixou essa semana. E você, agora perguntando mais pessoalmente, você como parceiro de profissão, piloto e também fã de automobilismo, o que mais te marcou nessa conversa que você teve com o Nick Lauda? O que o Nick Lauda representa pra você? Bom, eu sou fã dele desde garoto, né? Então pra mim foi foi um prêmio poder conviver com ele um pouquinho, nem que fosse por um dia, né? Metade de um dia. Mas primeiro ele era realmente tudo que eu imaginava que ele era, assim, em termos de um cara muito simples, apesar de ser a celebridade, né, que ele foi, e tá num momento ali naquele dia na Embraer como uma celebridade, um cliente, que a Embraer trata os clientes dela realmente muito bem. Mais um cara... O que eu tive comigo ao meu lado naquele dia no avião foi um outro companheiro de profissão, um piloto. Um piloto muito minucioso, muito estudioso e um cara muito pragmático que não precisava fazer nada para impressionar ninguém. A presença dele já era impressionante. Você sentia que você estava na presença de uma pessoa realmente, um cara que foi um exemplo de superação. Um cara que eu acho que conviveu em dois meios que são dominados por uma vaidade extrema, um que é a Fórmula 1, o outro que é a aviação. Um meio que é cheio de primadonnas, dois meios que são cheios de muito estrelismo e tudo mais, e um cara que tinha tudo para ser uma estrela e não carregava nada de estrela. Ele simplesmente era campeão na maneira de ser. Cara impressionante. Muito obrigado, então, vereador, com essa lição de humildade então, que Nick Lauda deixou, a gente termina mais essa entrevista. Muito obrigado pela sua presença e para continuar acompanhando essas e outras entrevistas, só ficar ligado no portal SPG+. Obrigado.